Fala pessoal, tudo bem? Professor André Felipe aqui mais uma vez para te ajudar a melhorar a sua escrita. E como nosso título sugere, hoje nós vamos refletir de uma maneira rápida, objetiva, mas muito rica, sobre as competências utilizadas no Enem, que na verdade você vai poder utilizar em todos os vestibulares e concursos. Lembrando que a nossa ideia de curso aqui não é prometer que você vai tirar a nota 1000, como a gente vê em muitos vídeos por aí. A ideia aqui é que você saia do zero, que você escreva de uma maneira aceitável e que você passe. Você pode passar em último lugar? Passou. O negócio depois vai ser a faculdade. Aí vai ter um material para te ajudar na faculdade também. Mas você vai passar. Vai depender, é lógico, do quê? Do tanto que você praticar tudo isso que a gente ensina aqui para você. Tá legal? Não adianta, eu fiz duas redações e já quero ir para o Enem. O Enem é lá para o fim do ano, né, e tudo mais. Então eu fiz duas, três redações ao longo do ano. Não. Você vai ter redações que você vai dominar mais o tema e fazer uma coisa melhor. Vai ter redações que o seu tema você não entendia muito bem e aí você tirou uma nota menor. Enfim, a ideia é que você pratique até o dia dos seus exames, tá legal? Então, sem mais delongas, como o próprio nome do curso diz, direto ao ponto aqui. Só tirar a barrinha certinho. Vocês devem estar me vendo aqui no cantinho, né? Vamos lá então. A coisa está ficando bonita aqui, né? O PowerPoint legal, né, com as interfaces bem bacanas. E a primeira competência que a gente vai refletir é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, nada de WhatsApp, WhatsAppando ali a sua redação, VC, KD, PDP, né, Podpah, quer dizer, nem o Podpah você escreve uma coisa dessa, né? Por quê? Porque é língua culta, língua formal, conjugadinha, bonitinha, bem acentuada. Então, regras de acentuação, ortografia, sintaxe, morfologia, você precisa estar em dia com essas coisas. Precisa estar conjugando bem os verbos, precisa saber bem o que é com S, o que é com Z, né? Onde que você vai colocar J e G, enfim. Além disso, lógico, é saber montar uma oração e não ficar repetindo palavras conectivos. Inclusive, a questão dos conectivos nós já vamos ver mais à frente aqui, tá bom? Primeira dica, então, vê se a tua gramática tá legal. Num segundo momento, você tem que compreender o tema e aqui você precisa estudar. Não tem jeito, gente. Se você está num cursinho, se você já é uma pessoa estudada que quer prestar novamente um vestibular, você precisa ver que área você precisa é, estudar mais. Então, eu não entendo muito de exatas, eu não lembro como faz algumas contas e tudo mais, eu preciso dar uma olhada. Por quê? Porque às vezes o tema pode ser alguma coisa relacionada a exatas. Mas tudo bem que você não vai ter que fazer conta durante uma redação, não é isso. Mas é importante você ter um conhecimento em todas as áreas, pelo menos um pouquinho, que nem eu mencionei o Wendel Bezerra num dos vídeos, né? Que não é para você ser um gênio, mas você saber sim um pouco de tudo para ter assunto, para você não ser pego de surpresa. Nossa, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar na vida. Não, alguma coisa você já deve ter ouvido falar se você for uma pessoa estudada, muito bacana. E é lógico, não fugir daquilo que é proposto. Então, se o tema é alguma coisa relacionada à cultura afro-brasileira, que nem caiu em alguns tempos aí no Enem, mantenha o foco na cultura afro, na herança afro. Se o tema fosse uma outra coisa, falando de tecnologia, Android ou a tecnologia das redes sociais, mantém o foco ali, né? Não vai fugir do tema disso. E é lógico, para você desenvolver isso, você precisa saber organizar, interpretar esses argumentos, né? Você precisa defender seu ponto de vista. Olha, eu sou contra o uso exacerbado das redes sociais. Você pensa com você. Que argumentos você vai colocar no seu texto que mostre que você é contra o exagero? Então, você precisa esboçar essa ideia. Por isso que eu sugiro um rascunho, né? Num vídeo sobre gerenciamento de tempo, você precisa rascunhar as suas ideias para justamente ver se elas têm sentido. Às vezes você pode fazer em forma de tópicos, você pode já esboçar alguns parágrafos. E é lógico, antes da prova, você cronometrar tudo isso para ver quanto tempo você leva para esse processo. Vejam, todas essas competências elas levam tempo. Então vocês precisam dar uma olhadinha aqui quanto tempo vocês levam para entender a língua portuguesa, você dá uma olhada no tema. Alguns vestibulares propõem textos de coletânea, né, que dão uma prévia informação ali, tá certo? Bom, a número 4 eu quero ler com vocês aqui no site do MEC, tá legal? Vamos ler esse primeiro parágrafo que eles colocam aqui. São avaliados itens relacionados à estruturação.
lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e as interdependências entre as ideias. Isso é muito importante, gente, porque elas não podem ser soltas, as ideias elas precisam estar concatenadas, lógicas, lógico, ter uma independência aqui e ali de ideias que defendam o seu tema, percebem? Não pode ser uma coisa assim solta e ao mesmo tempo, assim, até faz sentido, mas não tem uma ver a ler com crer, né? Ou não tem nada, tá sem pé, sem cabeça, né? Então não é legal. E é lógico que quem faz isso são as conjunções. Então vai dar uma ideia de adversidade, usa uma conjunção adversativa. Uma ideia de adição, conjunções aditivas. Uma ideia de concessão, conjunções concessivas, e por aí vai. Né? Depois, no meu livro, eu deixo ali uns links para vocês estudarem um pouco mais sobre os conectivos. Voltando aqui para o PowerPoint, a solução para acabar com a violência é mais violência, né? É guerra, é matar, é não. Deus o livre e guarde, isso até é anticristão, né? Até porque não matar não é só não viável, né? Totalmente inviável, como também é um mandamento, né? Então, aqui, né, nós que somos cristãos aqui, não podemos nem pensar numa solução que agrida os direitos humanos. Lógico, o que a gente tem que colocar é que a gente, isso aí você pode colocar à vontade no seu texto, que você tem uma posição que exige justiça, né, que às vezes a justiça falha para alguns e é muito para outros, enfim. Você pode idealizar ou projetar uma solução viável que exija assim justiça dos poderes públicos, dos órgãos judiciais, enfim. Ou então, por exemplo, conscientização coletiva em termos de meio ambiente, em termos de você entender a cultura imigrante desse país ou a cultura nativa, né? Se a gente pensar aqui nos nossos nativos brasileiros, né? Nossos indígenas, enfim, tem várias coisas que você pode jogar como solução que sejam plausíveis e que não dependam, às vezes, só do poder público, mas da conscientização das pessoas, enfim. Tá bom? Tudo isso está no site aqui do MEC, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E é isso, pessoal. Tá? Eu gostaria muito de desejar a vocês bons estudos. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Vou deixar também minha rede social aqui para vocês. Tá legal? E a gente se vê nas próximas aulas. All the best. Deixa eu desligar aqui. Não sei, esse negócio é novo aqui para mim, né? All the best, my friend. See you.